Você entrou recentemente no mestrado e tá com aquelas borboletinhas no estômago, sem saber como se organizar para o semestre que vai iniciar, como que você vai lidar com a sua rotina, seja rotina pessoal, seja rotina de trabalho, e ainda poder cursar com tranquilidade as disciplinas do mestrado? Não se preocupe que este vídeo de pesquisa na prática, um vídeo comemorativo de 200 episódios de pesquisa na prática, eu, Amália, vou te mostrar e vou te dar dicas de como você pode, então, se organizar a partir de agora para poder seguir o semestre com tranquilidade, tirar maior proveito das disciplinas e, claro, já começar a pensar na sua pesquisa da dissertação. Olá, acadêmico, olá, acadêmica. Geralmente, no início do semestre, a gente tem aqueles momentinhos ali onde a gente se organiza, às vezes faz uma faxina na casa, pensa nos próximos meses, porque vai iniciar o semestre do mestrado e a gente já precisa estar organizado para tentar levar o mais de boa possível essas disciplinas e tentar tirar o maior proveito de todas as leituras que a gente vai precisar fazer ao longo do semestre. Pensando nisso, então, eu gravei esse vídeo super especial para mostrar mais ou menos como que é a rotina no mestrado, se você ainda não iniciou as aulas do mestrado, e como que você pode se organizar para poder tirar o maior proveito, então, das leituras das disciplinas. E esse episódio também, ele é super especial porque é um episódio comemorativo, afinal, estamos fechando 200 episódios de pesquisa na prática. Inclusive, eu vou deixar o cardzinho do primeiro vídeo que a gente gravou aqui no canal de pesquisa na prática. Atenção, tá? Tem informações um pouquinho desatualizadas, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada, dar umas risadas de como era lá no início no nosso canal, para você ver como é que a gente começou e como é que a gente está agora. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já clica aqui embaixo, se inscreve e já marca a sinetinha para poder receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, quando você vai entrar no mestrado, se você já passou pelo processo seletivo, já foi aceito, já está tudo certo, já fez as tuas matrículas, é como que vai funcionar a rotina do mestrado. O mestrado, as aulas do mestrado, isso vale também para doutorado, tá? Mas o mestrado, ele não acontece, as aulas não acontecem da mesma forma como aconteciam na graduação. Independente se a sua graduação foi há muito tempo atrás ou se você terminou recentemente, nos últimos meses, tá? Porque no mestrado a gente está sendo treinados para nos tornarmos pesquisadores e pesquisadoras. Logo, todas as disciplinas, todas as aulas, todos os trabalhos finais das disciplinas são pensados para nos treinar e nos desenvolver como pesquisadores e pesquisadoras da área científica. O que isso quer dizer? Provavelmente a maior parte das suas aulas, das suas disciplinas ao longo do mestrado não serão aulas expositivas, ou seja, não vai ter aquele professor, aquela professora que vai chegar lá na frente, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, e você vai anotar tudo e vai ter uma prova. Não é assim que funciona na maior parte das disciplinas, na maior parte dos programas de pós-graduação. Maior parte das disciplinas dos programas de pós-graduação, tanto do mestrado quanto do doutorado, elas funcionam em formato de seminários. O que são esses seminários? São aulas onde o professor, a professora vai dar uma lista de artigos, de leituras que você precisa fazer antes da aula, e aí no dia da aula, então, terá o seminário. E aí a dinâmica funciona um pouco de professor para professor, mas na maior parte das vezes vêm todos os alunos e as alunas com aquelas leituras prontas e acontece então um bate-papo, uma discussão sobre aquelas leituras. E a sua participação, a sua contribuição nessa discussão, ela precisa ser relevante e precisa ser condizente com aquele lugar e com aquelas leituras. Não dá para, né? Não é um lugar de fazer piada, vamos dizer assim, ou de levar na brincadeira. Afinal, a gente está fazendo mestrado, estamos sendo desenvolvidos como pesquisadores e pesquisadoras. Faz parte do nosso treinamento como pesquisadores e pesquisadoras sabermos nos posicionar, sabermos colocar o nosso ponto de vista, sabermos colocar a nossa interpretação em relação àquela leitura que a gente fez, propor possibilidades, propor melhorias, propor futuras pesquisas, ou seja, entrar dentro dessa discussão. Por isso que a maior parte das disciplinas do mestrado e do doutorado são organizadas nesse formato de seminário.
Tudo isso para te dizer o quê? Sim, você vai precisar fazer muitas leituras para as aulas. E sim, você vai precisar ter horas para se dedicar para poder fazer essas leituras, porque essas leituras demandam concentração. Afinal, você precisa ler, você precisa fazer algumas anotações, alguns apontamentos para se preparar para poder participar da aula. Também tem a questão das disciplinas que você se matriculou para fazer ao longo do semestre no mestrado. Assim, de praxe, como que funcionam as disciplinas do mestrado? A gente tem créditos para cumprir, o programa de pós-graduação oferece as disciplinas que são obrigatórias e as disciplinas que são optativas, ou seja, você pode escolher quais que são mais adequadas, mais alinhadas com a pesquisa que você está fazendo ou com a sua linha de pesquisa. O que eu sugiro para você se você está entrando, né, iniciante nesse novo mundo do mestrado? Faça as disciplinas de acordo com o que é indicado pelo próprio programa de pós-graduação. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu entrei lá no meu mestrado, eu também não sabia nada. E aí eu olhei lá, nossa, eu vou tentar adiantar tudo que eu posso no primeiro semestre, fui lá e me matriculei em 7 disciplinas. E aí logo quando começou o semestre, a secretária do programa de pós-graduação me chamou lá e disse assim, Amália, não dá para fazer 7 disciplinas, você não vai conseguir acompanhar. Então, assim, eu vou te desmatricular de 3 disciplinas e você vai fazer as 4 disciplinas obrigatórias do primeiro semestre. Acredita em mim, já vai ser bastante coisa para você fazer. Dito e feito, eu sou grata até hoje, né, a Jana, querida, super beijo. Sou grata até hoje pela ajuda dela, porque realmente seria insano fazer 7 disciplinas depois que eu passei aquele semestre, né? Daquele jeito que eu não sabia nem para que lado se assoprava. Realmente seria insano fazer as 7 disciplinas, eu fiz as 4 obrigatórias e já foi bastante coisa para fazer. Então, assim, o que eu sugiro? Primeiro, veja o que o programa de pós-graduação indica para você fazer de disciplinas no primeiro semestre. Também não indico fazer menos, porque aí pode acontecer de você acumular muitas disciplinas nos outros semestres e ainda você vai ter que fazer a sua dissertação. Então, se você está no primeiro semestre, o ideal é você fazer o mínimo de disciplinas que eles indicam, que já está alinhado provavelmente com a demanda que eles vão te dar de leituras e de trabalhos e de dedicação. E eu também sugiro que você converse com o seu orientador, com a sua orientadora, se isso for possível. Se você já sabe quem é essa pessoa, se você já tem contato com essa pessoa, você pode ir lá e conversar. Ó, fui matriculado nessa disciplina, tá ok, não tá? Sugere alguma outra disciplina, acha que eu tenho que fazer dessa forma? Porque geralmente os orientadores e as orientadoras sabem mais ou menos quais são as disciplinas, quais são os professores que vão oferecer essas disciplinas, e aí conseguem te dar uma sugestão melhor de como você pode, então, organizar e se matricular no seu semestre. Dito isso, então, pensa comigo. Eu lá no meu mestrado, eu fiz 4 disciplinas obrigatórias no primeiro semestre. Pensa que cada disciplina vai te oferecer ali, provavelmente, 3, 4 artigos por aula para você ler. Cada artigo, em média, 10 páginas, às vezes alguns artigos um pouco mais longos. Pensa na quantidade de leituras que você vai ter por semana. É uma quantidade bastante grande de leituras. Então, assim, você sim vai precisar de horas para se dedicar, você vai precisar sim fazer essas leituras das disciplinas. E eu ainda nem estou comentando que para cada disciplina você vai ter trabalhos para entregar ao longo do semestre. Geralmente os professores e as professoras pedem que você entregue algum tipo de relatório, resumo, resenha, algum texto que coloque seu ponto de vista, a sua opinião, seu argumento, e geralmente no final do semestre a gente tem que entregar algum trabalho maior, geralmente um artigo de discussão, um artigo de pesquisa, às vezes, ou um relatório, enfim, algum tipo de texto que você precisa entregar como trabalho final dessa disciplina. A maior parte das disciplinas funcionam com essa dinâmica, ou seja, sim, você vai precisar se dedicar bastante nesse semestre para essas leituras e para poder fazer os teus trabalhos e dar andamento ao seu mestrado. Então, eu vou dar algumas dicas aqui para você começar a se organizar desde agora, para você tirar o maior proveito dessas disciplinas ao longo do semestre. Primeira dica que eu dou é você já entrar na plataforma, enfim, em algum tipo de plataforma que a universidade oferece para a comunicação dos professores, das professoras com os alunos, com as alunas. Às vezes é o Moodle, às vezes é algum outro tipo de plataforma onde os professores e as professoras deixam disponíveis as leituras recomendadas ou mesmo a ementa, o conteúdo programático daquela disciplina. Tem muitos professores e professoras que já colocam, antes de começar as aulas, antes do primeiro dia de aula, já colocam lá a ementa da disciplina com as leituras, as sugestões não, né? As leituras obrigatórias para as aulas. Inclusive tem uma
uma colega minha do mestrado, muito amiga minha, eu lembro que ela fez umas disciplinas como aluna especial e o maior susto que ela levou foi que no primeiro dia de aula da disciplina que ela estava fazendo como aluna especial, o professor já tinha colocado no Moodle o conteúdo programático e já tinha pedido para irem para a aula com as leituras da primeira aula feitas. E ela chegou lá, ela não sabia de nada, ela se sentiu assim super constrangida com aquela dinâmica e ela já começou a se organizar então para poder fazer as leituras do semestre. Então assim, para você não correr esse risco, já dá uma olhadinha, já entra lá no Moodle. Eu estou falando Moodle aqui, mas pode ser algum outro tipo de plataforma, dependendo da sua instituição de ensino. Entra lá, vê se tem alguma coisa disponível já, ementa da disciplina. Se tiver ementa da disciplina o conteúdo programático, ali provavelmente já vai ter as datas das aulas e as leituras para cada uma das aulas. Se você tiver isso, que ótimo! Eu sugiro, inclusive, eu fazia muito isso, imprime esse documento e já coloque em uma pastinha em algum lugar, porque você vai estar sempre precisando consultar quais são as leituras da próxima aula, quais são os trabalhos que você precisa fazer. É um documento que você está sempre consultando. Então, eu mesma já imprimia, já deixava guardadinho comigo, porque eu estava sempre precisando consultar esse documento. Como nesse documento já tem a lista de leituras para cada uma das aulas, o que eu sugiro que você faça, já que você está se organizando e as aulas não começaram ainda? Separar essas leituras. Já corre atrás, já coloca no Google Acadêmico, vê se você encontra esse artigo. Se você encontra esse artigo, já salva a versão dele em PDF. Se você tem o costume de ler impresso, já imprime, já dá um jeito de deixar tudo impresso bonitinho para você ler ao longo do semestre, ou para você até de repente já começar a adiantar essas leituras se você tem um tempinho de folga antes de começar as aulas propriamente dita do semestre. Porque aí, sem querendo ou não, você não deixa as coisas todas para a última hora. Então, tudo que você puder organizar de forma operacional, que é baixar o artigo, baixar o PDF, organizar certinho nas pastinhas, ou guardar lá no seu computador, ou mesmo guardar numa conta na nuvem, que eu sempre indico, já imprimir, já deixar tudo organizadinho, já é meio caminho andado, você não vai precisar gastar tempo com isso ao longo do semestre, você já vai ter tudo organizadinho conforme as aulas forem indo, você já tem aqueles artigos ali separados, as leituras que você vai precisar fazer para cada disciplina em cada semana. Outra coisa que eu sugiro que você faça também é olhar a sua agenda, né? A gente tem vários compromissos nos próximos meses, compromissos pessoais. Se você ainda concilia as suas atividades do mestrado junto com as suas atividades profissionais, você vai provavelmente ter compromissos profissionais. Eu sugiro que você pegue e abra a sua agenda e olhe como que está organizado seus principais compromissos ao longo do semestre. E aí já olha as disciplinas que você vai ter, as aulas que você vai ter, quais são as principais datas de entregas dos trabalhos, quais são as datas das aulas, porque aí você consegue conciliar e organizar as suas atividades fora do semestre com as suas atividades fora do mestrado, com as suas atividades relacionadas ao mestrado, para não coincidir, por exemplo, de você ter uma semana que você vai ter uma leitura, uma quantidade de leitura muito maior e justo naquela semana você tem que organizar um evento para o seu trabalho ou você vai ter que sair para uma viagem em relação ao seu trabalho. Então, o ideal é já começar a organizar os 4, 5 próximos meses para você já saber antecipadamente o que é necessário se organizar. De repente, pode ser que naquela semana você tenha algum compromisso, você não vai conseguir ler aqueles artigos para aquela semana, já antecipa, já organiza para ler antecipadamente. É melhor a gente pegar essas grandes atividades e dividir, fazer um pouquinho por dia para não deixar acumular tudo no final, do que deixar sempre as coisas para a última hora e aí, claro, você vai estar sempre estressado, sempre cansado, sempre ansioso, porque está deixando tudo para a última hora. Então, assim, é coisa de 1 hora agora que você senta, organiza a sua agenda e já separa essas lacunas temporais para você antecipadamente ler o que for necessário se preparar. E também aproveita que você está fazendo esse cronograma, se organizando, e já coloca também 1 ou 2 semanas mais livres no final do semestre para você fazer o trabalho de conclusão das disciplinas. São trabalhos que requerem dedicação, você vai precisar ficar ali alguns dias fazendo esses trabalhos. E eu sugiro que você se dedique para fazer bem esses trabalhos, porque é uma excelente forma de você aprender a escrever artigos científicos, uma excelente forma de você já começar a fazer boas pesquisas que podem se tornar publicações, sejam em congressos, eventos, ou seja em revistas científicas. Eu mesma, no mestrado, uma das disciplinas que eu fiz com a minha orientadora, a gente fez um artigo ao longo do semestre, eu e mais
2 colegas. Esse artigo ficou muito bom. A minha orientadora sugeriu, então, que a gente trabalhasse nele e submetesse para uma revista científica internacional. A gente fez isso e esse artigo, então, foi publicado em uma revista científica internacional, um artigo que foi feito em uma disciplina. Então, assim, aproveite essa oportunidade para poder se dedicar a esses trabalhos, mas para isso você vai precisar se organizar e separar entre 1 ou 2 semanas lá no final do semestre para você poder fazer, então, com tranquilidade esses trabalhos das disciplinas. Outra sugestão que eu dou é que você passe o olho por cima dessas leituras que você já separou, que vai precisar fazer para essas disciplinas. Passar o olho é literalmente passar o olho, folhear, ou se você tá no formato PDF, dar aquela scrollada de cima a baixo, ver o que te chama atenção no olho, para você ver, assim, que leituras são essas, sobre que assunto é cada uma dessas leituras, e você pode até separar, assim, isso daqui é um assunto interessante, algo que eu tenho vontade de pesquisar, ou isso aqui é um assunto interessante, está relacionado à pesquisa que eu quero fazer, ou isso aqui é um assunto interessante, está relacionado ao que o meu orientador, minha orientadora já pesquisa, ou isso aqui é um assunto interessante, acho legal, vou me dedicar mais a essa leitura, e você já consegue fazer uma pré-selecionada nos artigos que são mais interessantes, mais alinhados com o que você quer pesquisar, e os artigos que não estão tão alinhados assim ao que você quer pesquisar, e essa separação também vai te ajudar a identificar artigos que tenham assunto relacionado à sua pesquisa. Por que eu estou falando isso? Porque esses trabalhos de final de semestre que eu falei, você tem que fazer um artigo de discussão teórica, um artigo empírico ou mesmo um relatório, eu sugiro que você tente alinhar nesses artigos um assunto que foi debatido na disciplina com um assunto da sua pesquisa, porque isso é uma forma de você já fazer 2 atividades em uma só, ou seja, você vai fazer uma parte da sua pesquisa já, uma parte da sua revisão de literatura através desse artigo, porque você está alinhando aquele assunto da disciplina com a sua pesquisa e ao mesmo tempo está fazendo o trabalho da disciplina. Amália, mas eu fiz o trabalho e não adiantou de nada, eu vi que não é isso que eu quero pesquisar, o meu orientador, minha orientadora disse que não é isso que eu vou pesquisar. Que bom, pelo menos você já aproveitou para ver que não é aquilo que você quer pesquisar. Mas, de certa forma, você já está pensando lá no futuro, você já está organizando esses trabalhos de forma estratégica. Então, essa pré-leitura, essa passada de olho por cima das leituras que você vai fazer ao longo do semestre, também te ajuda já a identificar os artigos que você vai ter que prestar mais atenção, porque provavelmente você vai usar mais adiante na sua pesquisa, os artigos que vão te ajudar a fazer o trabalho do semestre e os artigos, assim, que de repente são aqueles artigos que você pode pegar mais leve na leitura, porque eles não estão tão relacionados assim à pesquisa que você pretende fazer. E a última dica que eu posso dar com relação a essa organização é a seguinte: eu sei que agora pode parecer um monte de coisas, né? Quando você começa a listar tudo que você tem que ler, eu lembro que no primeiro semestre eu fui para a biblioteca da instituição e comecei, tinha lá as impressoras e comecei a imprimir todos os artigos que eu ia precisar ler no semestre. Eu acho que eu saí de lá assim com um bolo desse tamanho. Eu sei que quando a gente olha tudo isso, dá aquele frio na barriga, aquele nervosismo, a gente acha que não vai dar conta. Então, assim, saiba que isso é normal se sentir dessa forma, porque realmente a gente está pegando o todo. Mas o importante é você focar uma semana por vez. Foca nos próximos 7 dias, o que você tem que fazer nos próximos 7 dias e vai fazendo aos pouquinhos. Que eu quero alertar que é normal a gente se sentir assim, mas faz parte dessa organização. A gente precisa parar um pouquinho agora, que é para não deixar tudo para a última hora, que é para não deixar sobrecarregar tudo lá no final do semestre, porque ele naturalmente já vai ser um final de semestre bastante corrido, né, com todas as suas atividades, e se você conseguir se organizar desde agora para fazer as coisas antecipadamente, já vai te tranquilizar, tá? Então não se assusta com a quantidade de leituras, eu tenho certeza absoluta que você vai dar conta tranquilamente, é só porque você está reunindo tudo neste momento, mas confia em mim, eu tenho certeza que ao longo do semestre você vai pensar assim, bah, que legal que a Malha me falou isso aquele dia, porque realmente, se eu tivesse deixado para achar o artigo agora, eu não ia ter conseguido, ou se eu tivesse deixado para pegar aquele livro na biblioteca agora, não ia conseguir, ou se eu tivesse deixado para organizar agora, eu ia ter problema, minha impressora estragou, não sei o quê, e eu não ia conseguir organizar. Então, organiza desde agora, que as aulas não começaram, para você começar com o pé direito. Dito tudo isso, então, como é que é a rotina das disciplinas do mestrado e como você pode se organizar, o que eu posso te dizer nesse momento é: respira fundo, você quis muito entrar no mestrado, você, em algum momento dos meses passados, você decidiu fazer o mestrado, e eu sugiro que você coloque num post-it, no monitor do seu computador, esse porquê. Por que você entrou no mestrado? O que eu quero dizer com tudo isso? Fazer o mestrado, fazer o doutorado, é como eu digo, não é um mar de rosas.
mas também não é um bicho de 7 cabeças, e eu tenho certeza absoluta que você vai ser totalmente capaz de passar por esse semestre com toda tranquilidade. Por isso até que eu dei essas dicas de como você pode se organizar desde agora para poder fazer as coisas antecipadamente, não deixar tudo acumular lá para o final do semestre. Planejamento ajuda muito nesse sentido. Ah, Amália, mas pode ser que eu tenha que trocar o planejamento. É claro que pode, mas é muito mais fácil a gente adaptar o nosso planejamento a partir do momento que a gente já fez um, do que ficar um dia depois do outro só apagando incêndio, como a gente disse. Você vai ver que você vai conseguir fazer o seu semestre com muito mais tranquilidade e tirar muito mais proveito das leituras e das disciplinas que você cursou. E fica tranquilo, eu tenho certeza absoluta que você é totalmente capaz de fazer com tranquilidade esse semestre do mestrado, ou se você está vendo esse vídeo e está no doutorado, fazer esse semestre do doutorado. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas para já começar a se organizar para o semestre que está vindo e, claro, também aproveito para desejar um semestre de muito sucesso, que você aprenda muitas coisas e que muitas portas se abram nesse mundo acadêmico, nessa vida acadêmica, que eu tenho certeza absoluta que você vai ter muito sucesso nessa carreira. E eu queria também aproveitar e agradecer a todas as pessoas que são inscritas aqui no nosso canal, a todas as pessoas que nos assistem aqui no canal. Chegamos a 200 episódios de pesquisa na prática. Fico muito, muito, muito feliz com a audiência de vocês, com a participação de vocês aqui nas nossas lives, no nosso chat, ou mesmo nos comentários aqui no vídeo. Muito obrigada, vocês são, então, o meu porquê de continuar gravando aqui muito conteúdo para ajudar vocês no mestrado, no doutorado, a fazer a pesquisa científica de vocês, porque, como eu digo, todas as pesquisas científicas estão aí para resolver algum problema na nossa sociedade, transformar o nosso mundo num lugar muito melhor. Muito obrigada mesmo pela audiência de vocês, e a gente se encontra, então, em um próximo episódio. Até!